Olá, você que acompanha Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a DC nos cinemas e na TV nos anos de 2026 e 2027. Antes, peço para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Ative o sininho para receber as notificações de vídeos postados por aqui. Peço também para você curtir e seguir as redes sociais e o site. Todos estão linkados na descrição, que é por lá que você recebe as principais notícias envolvendo o mundo dos seriados, dos filmes, música, literatura, games, cobertura de eventos, críticas e muito mais que acontece no cenário da cultura pop. No vídeo anterior, no último vídeo que eu gravei, eu falei um pouco sobre a Marvel Studios nos anos de 2026 e 2027, e nada mais justo que também falar sobre a DC nos anos de 2026 e 2027. Obviamente eu estou falando aqui de algo que foi informado até agora, fevereiro de 2026, então muita coisa pode mudar até lá. Tá? Eu só estou trazendo um parâmetro do que é possível esperar para os próximos 2 anos. A DC Studios vai incrementar um pouquinho mais esse seu primeiro capítulo de retorno nos cinemas e na TV. São vários projetos ainda em desenvolvimento e o estúdio está se fortalecendo nos cinemas enquanto ainda tentam encaixar algumas coisas na TV. Por enquanto, serão 4 filmes lançados entre 2026 e 2027. Primeiro é Supergirl, que vai estrear agora em junho, que é dirigido por Greg Giuseppe, escrito pela Ana Nogueira, que está se estabelecendo ali como um dos principais nomes do James Gunn na questão de roteiro, para pelo menos para esses primeiros capítulos, para esses primeiros títulos envolvendo personagens da DC. O filme vai mostrar a heroína kryptoniana em uma viagem pelas galáxias, em uma busca assassina, de vingança, por vingança. A Amelia Alcock é a protagonista, ela apareceu no finalzinho ali de Superman, e ela é um dos principais nomes agora para esse novo capítulo do James Gunn e do Peter Safran, da DC Studios. O elenco ainda tem Matthias Schwernatz, Eve Ridley, Emily Beecham, o Jason Momoa, que vai interpretar o Lobo, entre outros nomes, mas esses são os principais, os mais conhecidos ou os principais personagens desse capítulo. O filme está previsto para estrear no dia 25 de junho nos cinemas brasileiros e não é o único a estrear ainda esse ano. Recentemente foi informado uma troca de datas envolvendo o filme de Clayface ou Cara de Barro. O filme é um body horror, ou seja, aqueles horrores com corpo, algo bem parecido com, se você quiser colocar no seu imaginário, algo como A Substância, e é baseado em um dos vilões mais icônicos de Gotham City. Dirigido pelo James Watkins, o filme tem um roteiro do Mike Flanagan que muita gente conhece por causa de A Missa da Meia-Noite. Ele escreveu Doutor Sono, escreveu A Vida de Chuck, A Queda da Casa Usher, The Hunt of Hill House, entre tantos outros projetos envolvendo o terror. E o Mike Flanagan escreveu junto com o Hossein Amini esse roteiro. O enredo vai ser centrado em um ator que acaba tendo a cara desfigurada e acaba encontrando uma cientista que transforma o seu corpo em próprio barro. Tom Rhys-Harris é o protagonista. No elenco ainda tem a Naomi Ackie, o Max Minghella e o Ed Marsan. Esses são os 4 nomes confirmados. Tem alguns outros que têm rumores e outros que estão em papéis menores, mas então esses são os 4 principais ali, o protagonista, seus 3 coadjuvantes. Como eu disse, o filme sofreu uma pequena mudança, ele foi empurrado um pouco mais para frente no calendário de lançamentos da Warner desse ano. Antes estava previsto para estrear em setembro deste ano, e agora vai estrear uma época um pouquinho mais propícia, entre aspas, e ele vai estrear no dia 22 de outubro nos cinemas brasileiros. Para 2027, 2 filmes já estão garantidos. O primeiro é Man of Tomorrow, é a sequência, não sendo sequência, do Superman, de 2025. Ela foi anunciada em setembro do ano passado. O James Gunn, quando ele veio para cá para falar um pouco sobre o filme, em junho, ele comentou que ele já estava bem trabalhando sobre isso. Até antes ele já tinha mencionado que ele já estava com ideias. Em setembro, então, foi confirmado com esse filme. O enredo vai mostrar o Superman, Clark Kent, trabalhando junto com o Lex Luthor contra uma ameaça um tanto maior, que é o Brainiac.
O David Corenswet, a Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult estão confirmados para retornarem. E o Lars Edinger está confirmado como vilão, que é o Brainiac, né? Obviamente. As gravações devem acontecer esse ano, a partir de abril, e está previsto para estrear em julho do ano que vem. Depois de muita espera, outro filme que vai conseguir estrear talvez ano que vem é Batman Parte 2. É a aguardada sequência do filme Batman, que foi lançado em 2023 nos cinemas. Tem o roteiro do Matt Reeves, que retorna também como diretor, e o Matt Reeves acabou escrevendo o roteiro ao lado do Mattson Tomlin. Não tem detalhe nenhum sobre o enredo, quem são os principais vilões, qual vai ser o grande enredo, né, a trama principal desse projeto, mas tenho a certeza que a Zoe Kravitz não vai retornar, pelo menos até o momento não foi confirmado seu retorno, mas vai ter nomes como o retorno do Robert Pattinson, tem o Jeffrey Wright retornando, o Andy Serkis e o Colin Farrell, o Barry Keoghan, que também retorna como Coringa, né, desse universo. Nomes confirmados, né, foram recentes, estão a Scarlett Johansson e o Sebastian Stan, provavelmente Sebastian Stan interpretando o Harvey Dent, né, o Duas Caras, mas muita coisa ainda pode rolar nesse período. A produção foi adiada diversas vezes por motivos de roteiro, por causa que o Matt Reeves estava aperfeiçoando, e a gente também não pode esquecer que teve a greve de 2023, muitas coisas foram adiadas, muitas coisas foram remanejadas, então, e eles não podem trabalhar enquanto estão na greve, então tudo isso foi reajustado, e agora, finalmente, 2026 vai rolar as gravações nos estúdios de Londres, para estrear em outubro do ano que vem nos cinemas mundiais. A única série confirmada para estrear entre os anos de 2026 e 2027, por enquanto, é uma que eu estou aguardando bastante, que eu falei que era uma das minhas produções mais aguardadas deste ano, que é a Lanternas. Essa série é uma criação do Chris Muldin, do Damon Lindelof e do Tom King. Vai mostrar a jornada, né, vai mostrar o Hal Jordan e o Jon Stewart investigando um assassinato em uma cidadezinha do Nebraska. Kyle Chandler interpreta o Hal Jordan, Aaron Pierre interpreta o Jon Stewart. Outros nomes são Kelly MacDonald, Nathan Fillion, retornando como Guy Gardner, o Garrett Dillahunt, Purna Jagannathan, Ulrich Thompson, Nicole Ari Parker, o Jason Ritter, entre outros nomes estão confirmados, e a série deve estrear no segundo semestre pela HBO Max e também na programação da HBO. E a DC Studios está trabalhando em diversos projetos para incrementar ainda mais esse primeiro capítulo. Um desses projetos, em destaque, está um spin-off de Superman, com Scarlett Johansson retornando como Jane Olsen. A série ainda não tem título, ela foi primeiro confirmada como DC Crime, mas não está exatamente confirmado esse título. A produção vai apresentar como se fosse um true crime, como se fosse um documental, uma série documental true crime, né, falando sobre crimes reais, com os repórteres do Planeta Diário falando sobre grandes vilões do universo da DC, cujo primeiro personagem vai ser o Gorilla Grodd. Ainda na TV tem a produção da Amanda Waller, que o James Gunn quer que saia do papel, com a Viola Davis retornando como a personagem. Ela era para ser o primeiro projeto a sair do papel, mas, novamente, greves e tudo mais foram sendo atropelados nesse período. Paradise Lost, sobre a ilha de Themyscira, e também uma série sobre o Booster Gold, também estão em desenvolvimento. Entre os filmes estão o filme animado de Dynamic Duo, que deve estrear em junho de 2028, que é sobre um filme de animação protagonizado por Dick Grayson e o Jason Todd. Tem ainda uma possível adaptação do The Authority, que foi confirmado lá naquela primeira roda de conversa que o James Gunn e o Peter Safran tiveram com repórteres sobre quando eles assumiram as posições de CEO da DC Studios. Tem um novo Mulher Maravilha sendo trabalhado. Tem o The Brave and the Bold, que com o Andy Muschietti atrelado ao projeto, ele estava sendo confirmado como diretor, mas agora a gente não sabe exatamente onde ele está
mas ele está atrelado ao projeto de alguma maneira. Eu acho que até mesmo se ele for só produtor, ele ainda vai estar atrelado. Mas são esses os principais projetos, por enquanto, que a DC está trabalhando. Tem muita coisa ainda para rolar novamente. Eu estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2026. Então, muita coisa pode acontecer semana que vem. E metade desses projetos serem colocados para fora e mudarem, virarem outra coisa. Então, por enquanto, tem muitas coisas a acontecer e muitas coisas a mudar, né, nesse calendário de estreias da DC. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal, caso não seja inscrito, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos postados. Peço para você curtir e seguir as redes sociais e o site, todos estão na descrição, por lá você recebe as principais notícias envolvendo o mundo dos seriados, dos filmes, da música, da literatura, dos games, tem espaço para críticas, cobertura de eventos e muito mais que acontece na cultura pop. Até a próxima!